bom encontrar você em mais essa edição do Painel de Notícias. Confira agora comigo decisões sobre isenção de IPI para pessoas com deficiência e sobre a violação de sigilo da correspondência. Fique ligado. DRF1 confirma entendimento de que pessoa com visão monocular tem direito à isenção de IPI na compra de carro novo. TRF da Primeira Região entende que não viola sigilo da correspondência abrir carta que apresente indício de ilegalidade. O painel de notícias está começando agora. Vem comigo! Todos enfrentamos desafios no nosso dia a dia. Imagina uma pessoa com deficiência, seja deficiência física ou intelectual, visual, auditiva ou, às vezes, deficiências múltiplas. Para equilibrar essa balança, existem mecanismos, como as cotas e a isenção de determinados impostos. Nessa primeira reportagem, Ana Paula Souza conta como uma história envolvendo a isenção de IPI chegou à Justiça. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 24% da população do país. Conforme define o artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 2006, a pessoa com deficiência tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O advogado Vitor Vidotto, que atua em causas judiciais para pessoas com deficiência, detalha algumas dificuldades que esses cidadãos enfrentam. Nós sabemos que todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, naturalmente, desde a sua infância, na verdade a vida toda, ela possui uma série de restrições, né? Dificuldades de acesso, dificuldades às vezes de aprendizado. Essas pessoas precisam muitas vezes determinar grande parte do tempo delas para o próprio tratamento, inclusive gastando mais com isso. Devido a essas características, o poder público promove políticas que levam acessibilidade e autonomia para pessoas com deficiência. O direito brasileiro possui diversos normativos que estabelecem garantias e ajudam na inclusão dessa parcela da sociedade. Um exemplo é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa norma é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Entre as políticas públicas para assistir pessoas com deficiência está a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra do automóvel 0 km. Pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda ou transtorno do espectro autista podem obter esse benefício fiscal. A autorização é concedida pela Receita Federal mediante comprovação dos requisitos. Mas nem sempre os cidadãos que buscam esse benefício são atendidos de pronto. Foi o que aconteceu com o Iago, que tem diagnóstico de visão monocular caracterizada pela cegueira de um dos olhos. Ele preenche requisito para a concessão de isenção do IPI, mas o pedido dele foi negado em 2019. Minha primeira tentativa foi a junta médica do Detran, tive que dar início à renovação da CNH, pagar todas as taxas. Para minha surpresa, a hora que eu cheguei lá, sentei na frente deles com o propósito de conseguir, de tentar o benefício, né? Imprimir toda a papelada da Receita Federal. A hora que eu cheguei lá, eles negaram, indeferiram o pedido de isenção, alegando que não tinha direito, porque não estava especificado na legislação ainda que a visão monocular deveria usufruir desse benefício. Assim, ele precisou ingressar na Justiça. A negativa da Receita Federal em Mato Grosso se baseou na alegação de que o autor do processo não teria direito ao benefício fiscal por não possuir na carteira de habilitação a sinalização da deficiência indicada no requerimento.
Além disso, a Receita Federal do Brasil não reconhece o direito à isenção de IPI a quem tem visão monocular. Mas nos autos, o autor da ação apresentou cópia de sua CNH, onde há no campo Observações a grafia de um X, que indica deficiência física, conforme a resolução DENATRAN de Mato Grosso 425 de 2011. Diante disso, a 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, a qual determinou a isenção com base no inciso 4º do artigo 1º da Lei 8.989. Nesse trecho, a norma estabelece que ficam isentos do IPI os automóveis de passageiros de fabricação nacional quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Na decisão, o relator no TRF1, desembargador Roberto Carvalho Veloso, destacou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, favorável à isenção de IPI na compra de veículo automotor por pessoa com visão monocular. O magistrado pontuou que essa garantia vai ao encontro de previsões constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a igualdade e visam primordialmente viabilizar a efetiva integração dos indivíduos com deficiência à sociedade. Nós estamos falando de uma lesão ao direito, porque a Constituição assegura a dignidade da pessoa humana e também a igualdade. Essa pessoa ela já tem uma restrição muito grande e ainda ela ser tratada pelo poder público sem essas garantias, elas precisam ter acesso. Quando eu falo em acesso, não só a acessibilidade de subir em um ônibus, de entrar em uma repartição pública, mas também ter acesso aos bens. Por exemplo, o caso era a isenção do imposto sobre produtos industrializados em relação à aquisição de um veículo automotor. A pessoa ela já está com uma deficiência visual, uma visão monocular, e ainda não poder adquirir um veículo, ou seja, a lei ela fala nessa garantia, ou seja, nesse direito, para que elas tenham uma igualdade de condições no mercado, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado consumidor. O entendimento foi considerado pelo advogado Vitor Vidotto uma garantia à igualdade e à isonomia. É louvável essa decisão. O Poder Judiciário corretamente corrigiu a injustiça feita pelo órgão público federal, no caso a Receita Federal. É uma infelicidade que determinados órgãos, muitas das vezes por sua necessidade ou voracidade de arrecadação, acabam distanciando e cometendo esses atos de injustiça. Mas, graças a Deus, nesse caso aí, o Judiciário veio e corrigiu tal ato. Com o direito assegurado e o carro comprado, Iago fala da sensação de ser beneficiado com a aplicação do direito. E até o advogado me explicou que com essa carta de isenção, que uma vez deferida, eles não podem voltar atrás e indeferir essa carta, né? Então, digamos assim, eu tenho o acesso ao benefício garantido, pelo que eu entendi, né, hoje. A inviolabilidade de correspondência é um direito individual, constitucionalmente assegurado. Mas será que se trata de um direito absoluto ou há exceções? Confira com Ana Paula Souza. O sigilo das comunicações é uma previsão constitucional estabelecida no artigo 5º, inciso 12º. O texto determina que é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O advogado Vitor Quintieri, doutor em Direito, explica o porquê de o texto constitucional tratar desse assunto. Foi uma das várias formas de se estabelecer dentro de um regime democrático, do Estado Democrático de Direito, garantias e direitos fundamentais ao indivíduo. Resguardar as pessoas
quanto a um direito tão caro que é a privacidade. Ainda que na era digital, independentemente, né, do maior ou menor número, né, de itens ou cartas ou correspondências postadas. Mas como vimos, o texto constitucional trouxe uma exceção à regra do sigilo, que pode ser quebrado em casos de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, embora a regra seja a inviolabilidade, esse direito não é absoluto em situações extremas. Essa questão foi analisada em um julgado aqui no TRF1, que decidiu pela legalidade da violação de uma correspondência postada nos Correios. O envelope foi aberto pela polícia sem autorização judicial, depois que um agente dos Correios suspeitou da encomenda. Na operação, foram encontradas notas falsificadas de R$100 e R$200. A questão chegou ao TRF da Primeira Região após recurso do Ministério Público, questionando a sentença que, por entender que a abertura da correspondência foi ilegal, determinou o relaxamento da prisão do homem que estava remetendo as notas falsas. O MPF alegou que, na situação, a abertura da encomenda encaixa-se nas exceções previstas na Constituição e no artigo 10º, inciso 3º e parágrafo único da Lei 6.538, que não considera violação do sigilo a abertura de correspondência que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos. O relator, juiz federal convocado Pablo Zuniga Dourado, esclareceu que a inviolabilidade de correspondência é direito individual constitucionalmente assegurado. Contudo, como qualquer outro direito, não é absoluto e comporta exceções previstas em lei. O advogado Vitor Quintieri destaca os requisitos para garantir a legalidade nesses casos. No caso concreto, o desembargador relator, trazendo, né, a compreensão do próprio Supremo Tribunal Federal, do próprio Superior Tribunal de Justiça, diz, né, às referidas cortes que, não havendo, ou melhor dizendo, havendo autorização legal através de lei específica ou ainda determinação judicial, essa correspondência pode e deve ser violada, evidentemente, nos estritos limites daquilo que foi ou autorizado, né, por lei, ou ainda determinado, cujo objeto, né, foi determinado pela autoridade judicial. A grande questão que eu chamo a atenção, essa disposição ela não gera um caráter de violação absoluta e sem qualquer restrição. É importante que exista, né, para fins do artigo 10º, primeiro, a presença ou do remetente ou do destinatário no ato de devassa, certo? E ainda é necessário que a autoridade, né, os servidores, os responsáveis pelas postagens, né, de encomendas, eles tenham indícios da prática criminosa ou de eventual prática criminosa. O sigilo da correspondência em termos de conteúdo da comunicação é um. Já o sigilo relacionado a objetos, né, é uma outra, né, concepção. E inclusive o STJ, né, ao refletir sobre esses temas, diz que, olha, não é lícito, por exemplo, mandar entorpecentes, postar entorpecentes, né, encaminhar entorpecentes via correio, ou ainda, como no caso aqui, encaminhar notas falsas via correios. Então, o sistema de postagem não pode ser usado como um escudo à criminalidade. O painel de notícias vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro das novidades da Justiça Federal da Primeira Região nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E semana que vem eu, Adriana Dutra, estarei de volta aqui na Rádio Justiça com Ana Paula Souza e William Nascimento nas reportagens, Lucas Lima na edição de áudio e coordenação geral de Ivani Moraes. E tenham todos uma excelente semana.